Os lares conservadores são realmente mais seguros para as mulheres? Que história é essa? Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Eu sou a Fran e hoje a gente vai passar raiva juntos, meus amores, porque um trecho de um debate que, se eu não me engano, ainda não foi ao ar, né? Saberemos aí quando postar o vídeo. Mas no momento que eu tô gravando, não foi ao ar ainda o debate no espectro. Mais um dos hinos, né? De gente inteligente contra gente burra. Esse vídeo vai falar sobre diversas situações de abusos sexuais contra crianças. Então, se você é uma pessoa sensível, considere assistir outros vídeos, não assista esse. Enfim. Essas crianças que vivem, por exemplo, em lares conservadores, onde 85% dos casos de estupro acontecem, continuem sendo violadas sem ter a proteção do Estado ou de pessoas que lutam em favor delas. Outra mentira de vocês. Vocês usam Isso é dado fora da segurança pública. Vocês usam a exceção como regra. Isso é dado a maioria fora das da segurança crianças, pública. elas não são abusadas em nosso país. É mesmo, é? E como que o Brasil chegou no ranking do 5º país com mais denúncias de abuso infantil, então? Isso de coisas denunciadas. A gente sabe que boa parte dos abusos que acontecem não é denunciado. Existem crianças abusadas, a maioria das crianças não são abusadas em lares conservadores, e sim em lares disfuncionais. Mães solos, certo. Rodízio de padrasto. Eu acho curioso ela trazer a mulher pro centro do problema, sendo que os abusos majoritariamente são cometidos e conduzidos por homens. Tipo, ai, o padrasto, ela traz o padrasto, rodízio de padrastos. Sendo que, amores, né? Eu acho meio curioso ela trazer a mulher pro centro do problema, sendo que os abusos são majoritariamente cometidos por homens. Mas vamos voltar aqui para a questão do conservadorismo. Segundo o que ela dá a entender, então basta ser um lar conservador que as crianças vão estar seguras para não sofrer violência sexual. Mas isso não dialoga com a realidade, nem com os dados e nem com a posição dos conservadores em relação a crianças abusadas. Se em lares conservadores são mais seguros para as crianças, então por que conservadores são os primeiros que se opõem contra ao aborto seguro para mulheres e crianças que foram vítimas de abuso de violência? Geralmente é utilizado a falácia da vida desde a concepção. Para os conservadores, a violência sexual é só um desvio moral. Então, logicamente, para eles, uma pessoa de Deus não faria isso. Mas a realidade diz outra coisa, né? A violência sexual não é apenas sobre moral e caráter. É sobre poder. Um poder exercido pelo homem sobre um corpo vulnerável. Uma coisa ao seu poder. Seja esse corpo pequeno de uma criança, seja esse corpo de um animal, seja esse corpo de uma mulher bêbada, seja esse corpo até mesmo da sua companheira. E esse poder que o homem tem é um poder constitucional, é um poder estrutural, é um poder sobre os nossos corpos. A violência, então, ela não é um problema moral, é um problema estrutural. E jogar esse problema apenas para a moralidade afasta que a gente entenda o real problema da sociedade. O problema não é uma falta de moral. É um problema estrutural que ensina o homem a exercer poder e criminaliza a vítima. E prestem sempre atenção em quem é as pessoas que condenam a vítima. Sem aquela amplitude do conservadorismo. Como que a gente protege essas crianças? Leis, castração química, pena de morte, prisão perpétua. É curioso que ela não citou uma medida específica para proteger as crianças, e sim para punir o agressor depois de já ter destruído a vida dessa criança, após o crime já ter sido cometido, após a vida dessa mulher nunca mais ser a mesma. E eu aposto que essa Mona aí, ela não é a favor da educação sexual para crianças, para que elas entendam que o que aconteceu, o que está acontecendo é um abuso. E outra, essa ideia aí de castração química faz parte de uma ideia que os abusadores fazem isso apenas por desejo sexual, em abstrato, assim. Mas o abuso sexual contra crianças não é sobre um desejo sexual perverso. A gente já falou sobre isso aqui. É sobre poder.
castrar abusadores não resolveria o problema e daria uma falsa sensação de que estamos protegendo as crianças, mas não estão. Não estão protegendo criança, não estão protegendo mulher, não estão protegendo nada. Ninguém está sendo protegido realmente, porque não é um problema de desejo sexual. Primeiro lugar, ela não acaba com a libido. Segundo lugar, há formas do pedófilo, esse criminoso hediondo, agredir e violentar uma criança que não a penetração. E terceiro, existe o erro judicial. Então a castração química ou ainda mais a amputação peniana pode gerar um grande desacerto. Isso não resolve, inclusive, o problema do combate à pedofilia. E o Chico Alencar comenta exatamente o que eu falei, né? Que esses abusos, eles podem ter ou não a utilização desse órgão sexual. Não necessariamente um abuso ou a pedofilia ocorre apenas com essa ideia do membro sendo ali o ato, mas existe mão, existe objetos, existe pensamento, existe vídeo, foto, enfim, uma variedade de coisas. O G1 publicou uma matéria que ele entrevistou 2 médicos, que seria o Danilo Baltieri, médico e psiquiatra, coordenador do ambulatório de transtornos da sexualidade da Faculdade de Medicina do ABC, e o Eduardo Miranda, médico urologista e membro da Sociedade Brasileira de Urologia, onde eles explicaram que simplesmente conter a libido não é evidência que o abuso deixe de existir. Segundo Danilo, a pedofilia é um transtorno psiquiátrico, então simplesmente conter a testosterona não é a medida mais eficaz para que isso deixe de acontecer. Porque o abuso, ele vai acontecer de diferentes formas, como a gente já veio falando ao longo do vídeo. Ele ainda diz que não há evidência científica de que diminuir testosterona reduz os níveis de abuso. Então, a castração química não tem ainda uma evidência científica de que ela faz com que o abuso efetivamente deixe de acontecer ou seja reduzido. De acordo com um médico urologista, esses medicamentos utilizados dessa forma que está sendo proposta nessa emenda, eles não são apoiados pela ética médica e tampouco pelos órgãos da medicina, porque não entendem os efeitos colaterais ou como eles agem no corpo daquele indivíduo. E esse homem vai voltar a abusar de crianças e mulheres e vai continuar exercendo seu poder sempre que tiver oportunidade. A gente não vai estar mais seguras. Não é efetivo e não vai reduzir esse tipo de crime. Diego, eu vou te explicar por quê. Ser contra um projeto de castração química não tem nada a ver com proteger estupradores e pedófilos. As coisas estão se misturando numa medida que é, Diego, demagoga e midiática e que não serve para prevenir, muito menos para remediar, não vai na razão do problema. É que é fácil, no senso comum, a gente ter raiva de quem comete esse tipo de violência sexual contra crianças e dizer, tem que castrar. Só que a gente está misturando os temas. Então, para começo de conversa, quem comete crime sexual não faz isso por excesso de libido, por prazer. Faz isso porque é um exercício de poder, é um exercício de subjugar a criança, o adolescente, a mulher e mostrar poder e ter algum tipo de prazer com isso. Não adianta você fazer castração química para acabar com este problema. A prevenção, obviamente, está na educação, na reeducação social, é assim que a gente vai acabar com esse problema. Depois, se a gente for pensar, esse crime de violência sexual, que é um crime muito comum, muito frequente no Brasil, especialmente contra meninas e meninos, esse crime tão frequente acontece muitas vezes dentro de casa e na maior parte das vezes a criança nem consegue dar nome a esse crime, não consegue pedir ajuda. Então o percentual, Diego, de homens que são punidos pelo crime de pedofilia, de violação sexual de crianças, é muito, muito, muito ínfimo, pequeno em relação a todo o número de vítimas de crimes que existem no Brasil. Então, você já está pegando um percentual muito pequenininho, e aí desse percentual pequenininho você está causando ali uma consequência de libido que não vai também resolver nada. Então, quer dizer, essa solução não é uma solução, ela é uma solução bandeirosa, demagoga, né, que quer dizer que você está fazendo alguma coisa e não está atingindo a razão ali, a raiz do problema. Tem alguns pontos que eu discordo dessa análise de que o problema seja resolvido com educar mais, sabe? Não é um problema estrutural, é um problema de animalização do corpo feminino. É um problema do poder do homem, é um problema intrínseco ao capitalismo.
Não vai ser resolvido com educação. E vale pensar quem é que é realmente alvo da castração química, tá? Quem é que é alvo realmente da pena de morte? Dentro do capitalismo. O PL teve recentemente 2 pessoas presas. O ex-vice-presidente do PL aqui de São Paulo. Ele foi preso para as 2 netas 969 vezes cada Por uma. mim, ele morreria. Então vamos lá, né? A Michelle não conseguiu se aprofundar muito nessa questão, mas eu vivo aqui, ó, eu como uma boa camarada, eu vou me aprofundar e eu vou dar nome aos abusadores, tá? Vamos lá. Agora é a hora. Agora é a hora, meus amores. Tiago Bittencourt Laches Barbosa. Médico, olha só. Ex-vereador do PL. E também indiciado por estupro de vulnerável. Produção e armazenamento de material de abuso sexual infantil. Divulgação de cenas de exploração sexual via WhatsApp. Posse de material de abuso sexual infantil. Outro nome, vamos lá. Hélio de Mello, também do PL. Olha só, gente. Meu Deus, quem poderia imaginar? José Renato da Silva, ex-presidente da Câmara de Suzano e ex-vice-presidente do partido do PL, né, Partido Liberal, abusou das suas filhas e das suas netas. Ex-dirigente do PL foi acusado de abusar das suas filhas e netas mais de 2.000 vezes. E, curiosamente, ele não é o único. E assim, gente, essas coisas estão bem fáceis de achar, tá, meus amores? Facílimo de achar. O que mais tem aí, você procurar aí PL, partido, abuso, vai aparecer tudo, tá? Não tá difícil de achar. E reforçando, problema de violência sexual contra mulheres, crianças e afins não é um problema de moral e nem um problema de desejo sexual demais. É um problema de poder. Um poder que o homem tem sobre os nossos corpos.